Meu nome é Sara Veiga e hoje eu quero mostrar para vocês como que a gente vai usar o círculo cromático para peles brasileiras. Então, vamos lá. Primeira coisa, tirar ele da embalagem, né? Gente, quando as pessoas pegam esse círculo, normalmente tem pessoas que nunca fez um curso de colorimetria ou ficam um pouco confuso com a disposição de tantas cores, né? Então, vamos lá. Ó, quero informar para vocês todas as finalidades dele, não só a parte que é visualmente entendida, mas também outras coisas que, com uma pessoa que já estudou colorimetria, ela pode usar também de outras formas, tá? Então, ó, essa primeira borda aqui, ó, tá todos os subtons de peles brasileiras, tá? Catalogados. Eu fiz um estudo muito minucioso durante vários anos para reorganizar todos essas cores que a gente tem, todas essas variações. Aqui, gente, não tem só subtom de pele, mas também subtom de mancha, despigmentação, hiperpigmentação e tudo mais, certo? Então, aqui, ó, por exemplo, quando a gente coloca essa setinha pra cima, ó, tá vendo que tá escrito aqui, ó, cor principal? Então, a gente tem, ó, cor clara, cor média e a cor mais escura. Isso daqui, gente, eu tô falando do subtom de pele, certo? Então, aqui a gente tem um subtom que vem da matiz azul, que é um azulado claro, médio e escuro. E é assim que é um subtom azulado. É assim que é presente nas peles brasileiras, tá? Todas as peles latinas, não tô falando só do Brasil, mas todas as peles latinas, essas cores se comportam dessa maneira, certo? Isso daqui, gente, pode ser uma despigmentação, pode ser uma mancha, tá? Pode ser, sim, uma negra bem retinta. Então, as variações pode variar conforme a pessoa que a gente vai maquiar. E quando a gente vai girando, a gente percebe exatamente essa mesma classificação. Ó, então aqui eu tenho uma pele clara, né, amarelada, uma pele média amarelada, uma pele escura amarelada, certo? Eu sei que o amarelo é predominante nessas peles, tá? E aqui dentro, gente, já do círculo comum, que a gente percebe que aqui tem um círculo comum, a gente então tem a cor principal, que é a cor pura, o amarelo sem nenhuma adição ou qualquer modificação dessa cor, que é essa raiazinha, tá? Essa próxima. E as três que ficam dentro desse retângulozinho, desse triângulozinho. Então, aqui, ó, é o amarelo com branco, o amarelo com cinza e o amarelo com preto. E assim é em todo o círculo, certo? Quando a gente identifica, por exemplo, o subtom, uma pele, né? Vou dar exemplo aqui, uma pele amarelada, a gente sabe que essa é a nossa cor principal, que esse subtom, ele tem presente a cor amarela. Então, quer dizer que ele orna bem com todas essas cores que tá aqui, ó, dentro desses triângulozinhos aqui. Por isso que tem esses triângulozinhos. Então, quando a gente tá maquiando a pele amarelada, a gente identifica que o laranja fica bom, tá? O vermelho alaranjado também, por mais que esteja coberto aqui, mas ele fica bom. O amarelo alaranjado, o amarelo esverdeado e o verde, isso tudo vai realçar na pele amarelada, certo? Então, vocês me veem muito falando por usar cores que têm familiaridade com a pele. E é justamente dessa aproximação aqui que eu tô falando, tá? Então, todas essas cores que estão próximas, que estão aqui, ó, destacadas por essa parte aqui do círculo, né? O meio aqui, a gente percebe que tem familiaridade com a cor principal que a gente tá identificando no subtom, tá? Quando a gente vem por uma cor que é complementar, que tá do lado oposto desse círculo, a gente já não tem tanta familiaridade com esse subtom, certo? Então, a gente já perde um pouco dessa característica amarelada. Isso daqui, quando a pessoa faz um curso de colorimetria um pouco mais avançado, ela consegue brincar com as cores para trazer realce, destaque, trazer essa sensação de quente e frio, fazer combinações que fiquem um tanto quanto intrigantes. Ai, hoje eu não vou dar conta de falar essa palavra, gente. Tem dia que o autismo pega. Então, a dicção tem dia que fica péssima, mas enfim, vocês me entenderam.
Então, às vezes, a gente vai trazer essa sensação de quente e frio quando a gente tem uma intenção, tá? Uma intenção na maquiagem para chamar atenção no feed. E isso é muito interessante a gente fazer esses trabalhos. Mas para isso a gente precisa ter um conhecimento mais profundo das cores, tá? Então, essa parte aqui do círculo, ela é mais intuitiva da gente aprender a utilizar, né? Tanto que aqui, por exemplo, vamos supor que eu identifiquei o subtom de pele aqui, né, sendo o amarelado, e a gente queira fazer uma combinação triádica. Então, aqui, ó, já me permite fazer uma combinação triádica. Então, eu sei que o vermelho e o azul seriam cores que eu poderia colocar na minha maquiagem de uma pele amarelada, claro, levando em consideração a área, região, expansão, retração das cores dentro do rosto. Isso já é um assunto mais detalhado, né, de colorimetria, mas que ficaria uma combinação muito harmoniosa, tá? Então, quando a gente vira o círculo, muitas pessoas compram o círculo por essa parte da frente e não importa com a parte de trás, mas a parte de trás tem um ouro muito grande aqui para vocês. Então, aqui, ó, a gente tem, por exemplo, ó, tem todas as cores do círculo, todas as 12 cores. E aqui, gente, ó, nessa parte giratória, ó, eu coloquei essa borda aqui, ó, justamente para girar, para a gente fazer a adição das cores sem que vocês percam o tempo de vocês, produto, e que vocês consigam já de imediato fazer uma alteração de uma base, por exemplo. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu tenho um vermelho alaranjado e adiciono mais vermelho, a minha base tende a ficar mais avermelhada. Se eu tenho uma base laranja ou uma cor laranja e adiciono amarelo, a minha base ou a minha cor, ela tende a ficar o quê? Um amarelo alaranjado. Se eu coloco azul no amarelo alaranjado, ele vai ficar mais verde, tá? Se eu colocar branco aqui, ó, no amarelo, a gente vai ter um amarelo luminoso. Se eu pego o amarelo esverdeado e coloco preto, a gente vai ter essa coloração oliva, tá? E aqui, gente, ó, tem os graus de luminosidade. As alunas que estão fazendo HIIT estão trabalhando muito com essa técnica de luminosidade, né? Que é até o passo, que é o passo último, né? Que é o passo 3, que é o T, né? HIIT. São 3 letrinhas, 3 passos. E o T é justamente a tonalidade, né? De luminosidade que essa pele tem. Então, aqui, gente, a gente tem todas essas tonalidades. Isso daqui, gente, é muito importante, não só na hora da identificação do subtom de pele, mas também na hora de escolher as cores com sabedoria. Então, as alunas que adquiriram o HIIT já adquiriram não só esse conhecimento mais aprofundado, quanto também as cores que têm familiaridade com todas essas luminosidades que a gente encontra na pele, tá? Então, é muito importante a gente entender esse verso do círculo também, certo? Então, por exemplo, ó, como que vocês vão fazer para identificar um subtom de pele? A primeira coisa, gente, é vocês fazer o quê? A higienização da pele, a hidratação, tá? Para depois vir com o círculo. Quando a gente segue esses 2 passinhos antes, a gente tem uma luminosidade e um subtom muito mais visível. Eu até peguei aqui algumas bases para a gente poder fazer essas análises. E eu quero fazer aqui com vocês, tá? Então, eu vou colocar aqui minhas bases aqui, ó, na plaquinha, para a gente fazer essas simulações, certo? Ó, pegar 2 bases pra gente brincar aqui com as cores. Vou pegar uma outra mais escurinha também, aqui da Danessa, que eu gosto muito, que vai ficar legal. Ó, já veio até no dedo, gente. Então, gente, quando a gente percebe que a gente olha essas cores assim, né, da forma que tá, a gente fica um tanto quanto
sem saber em qual matiz tá nessas cores. E quando a gente pega, por exemplo, ó, vou pegar aqui, ó, essa corzinha aqui, que é a mais escura, e vou colocar aqui no meu braço. Vou pegar essa outra corzinha e colocar aqui no meu braço. E essa outra aqui. Isso daqui, gente, eu tô fazendo identificação de subtom de peles de produtos, tá? Isso aqui não é uma identificação de pele, mas é para simular, para que vocês consigam fazer aí na hora que vocês estiverem maquiando, tá bom? Então, é muito importante a gente só limpar minha mão aqui, gente, para ficar mais fácil. Mexer com base, nem sempre a gente mexe e fica tudo limpinho, né? Então, vamos lá. Muito importante esse passo até, tá? Limpar para poder pegar no círculo, porque senão vai sujar o círculo todo, né? Então, gente, ó, quando a gente analisa a cor aqui no papel, ela tem uma coloração. Quando a gente coloca no braço ou na pele, ela já reage de uma outra forma. Isso é muito comum, tá? De acontecer. Então, por que que isso aqui acontece? Fica tão visível? Porque essas cores, elas estão reagindo com a tonalidade na minha pele, tá? Então, ó, vamos lá. Então, a primeira cor que eu vou identificar pra vocês... A primeira cor que eu vou identificar pra vocês é a mais escura, tá? Então, eu vou pegar aqui o meu círculo, vou girar ele. A gente percebe que é uma cor mais quente, visualmente a gente já tem essa noção. E eu vou colocar aqui, ó. Pra gente ver qual cor que vai ficar assim certinha. O vermelho eu achei muito clarinho, tá vendo? Mas o vermelho alaranjado ficou igualzinho, tá? Olha aí pra vocês verem, que é a mais escura. Aqui, quando eu venho aqui também, eu também percebo essa mesma coisa, ó. Às vezes o círculo dá um reflexozinho. Olha aí pra vocês verem, ó. O vermelho tá muito aberto, tá? Vou falar esse termo assim, né? Que vocês consigam entender melhor. O vermelho, ele tá muito luminoso. Aqui a gente já tem um pouco mais de uma cor mais fria. Então, o laranja deu certinho aqui, tá? Então, ele é um vermelho alaranjado. Então, a gente tem essa presença um pouquinho mais fechada, ó. Quando a gente vem pra outra corzinha, que é essa corzinha aqui, ó. Esse aqui já não deu certo, tá vendo? Aí, a gente passa pra cá. Também não deu certo. E a gente vai girando, ó. Será que é a média? Então, às vezes, a gente pode fazer essa comparação, ó. Aqui, o laranja médio já deu certinho. Quando a gente vem aqui também, a gente percebe também que o laranja médio deu certinho, tá? E a gente vai pra próxima, tá? Pra analisar aqui a próxima. Então, ó, vou colocar aqui o amarelo. Ó, um amarelo médio. Vou colocar aqui, né? Com a cor mais centralizada pra vocês verem. Ó. O amarelo esverdeado, eu achei que ficou um pouco escurecido o círculo. Então, gente, essa é uma base que é uma amarela média. Olha só pra vocês verem. Ó, se a gente colocar aqui, ó, já fica muito escuro. Se a gente vem pra cá, fica muito claro, tá? Então, ela é o quê? Uma base amarela média, certo? Quando a gente coloca na pele, é que a gente vê realmente o contraste das cores e como ela comporta na pele. Por isso que eu falo que produto, às vezes, a gente identifica aqui no papel e quando a gente vai colocar no rosto, às vezes muda a coloração. Isso é muito comum de acontecer, gente, muito comum, tá? Então, tendo isso em mente, que eu tenho uma base
vermelho alaranjada, uma base laranja e uma amarela, eu posso fazer as minhas alterações, tá? Então, por exemplo, se eu quero adicionar no meu vermelho alaranjado a tonalidade amarela, o que que eu vou ter? Eu vou ter uma base mais alaranjada, ó. Então, vamos lá, vamos fazer essa misturinha aqui. Essa informação eu tô pegando aqui no verso já do meu círculo, ó. Ó. Então, aqui, eu vou mudar só esse pedacinho aqui pra vocês. Então, eu vou ter uma base mais laranja. Olha aí pra vocês verem a cor que ficou, ó. Então, aqui eu tenho ela pura, vermelho alaranjado. E aqui eu tenho ela já alterada, ó. Ó. Tá vendo? Então, a gente vai fazer também a comparação pra vocês verem como o círculo é preciso. Olha aí pra vocês verem se não é a cor. Ó. Ficou bem igualzinho, não ficou? Então, é assim que a gente trabalha com o círculo cromático. Aqui eu já tenho uma base alaranjada, certo? Se eu quiser dar uma neutralizada, que a gente fala muito, né? Na base laranja, eu vou usar a cor complementar. O que que é o complementar do laranja? Aí eu vou vir aqui no meu círculo, vou colocar laranja para eu ver o complementar, é o azul. Então, quer dizer que se eu adicionar azul na minha base laranja, vai dar certo? Ó, vou colocar aqui. Então, deu essa tonalidade aqui, ela quebrou um pouco do laranja, tá? Aqui ficou bem acinzentado, tá vendo? Então, quer dizer que quando a gente mistura na mesma proporção, vai dar uma coloração um tanto quanto... Ó, vou colocar aqui pra gente misturar. Ó, olha só como o círculo tá certo. Eu coloquei uma quantidade exacerbada e olha só a tonalidade que ficou, tá vendo? Então, quando a gente mistura na proporção certinha, a gente tira o subtom presente ou a gente literalmente acaba com tudo, tá? Então, o círculo cromático, ele tá aqui justamente para vocês não ter esse erro, ó, tá vendo? Para não sofrer com erros. Se eu misturar na proporção certinha, vou colocar aqui para vocês. Mais um pouquinho pra gente ajustar na quantidade certa, tá? Pra vocês verem que a proporção das cores importa. E é por isso que o verso dele tá aqui pra vocês. Ó. Nessa quantidade que eu tô misturando, eu já vou tirar completamente esse subtom predominante, ó. Olha aí pra vocês verem. Tá vendo? Ela é essa base e ficou nessa coloração, tá? Então, a gente tirou essa presença laranja. Ela veio até um pouco pra cor oliva, tá vendo? Então, conforme eu for misturando aqui, ó, as proporções certinhas, eu posso trazer ela pra coloração que eu quiser. Da mesma forma, a base mais amarelada. Então, se eu adicionar, por exemplo, aqui nesse amarelinho, uma cor, por exemplo, como o violeta, a gente também vai ter um acinzentamento, tá? Do jeito que ficou aqui e o círculo mostrou aqui pra gente. Mas se eu quiser, por exemplo, colocar vermelho aqui, eu vou trazer essa base minha pra uma base mais rosadinha, tá? Uma base mais rosada. Ó. Aqui ficou bem rosinha, né? Se a gente colocar um pouquinho mais de base, olha aí. A gente vai ter a cor que a gente tá procurando, às vezes. Ó.
Se eu pegar o meu círculo cromático e for lá nas peles avermelhadas e procurar aqui, Sara, será que vai dar certo? Olha aí pra você ver como fica bem nítido e bem visível, gente. Então, agora ela já é um vermelho mais médio, tá? Vou colocar um pouquinho mais aqui, porque o vermelho, gente, ele é uma cor que tem aqui, ó, no grau de tonalidade, aqui no verso do meu círculo, a tonalidade do vermelho é tipo 3, 2, por aí, entendeu? Ó, agora aqui já deu bom. Ó. Se eu pegar aqui o meu círculo e fazer a mesma coisa que a gente fez, ó, vermelho, vermelho. Então, a gente vai ter uma tonalidade certinha lá da coloração vermelha, tá vendo? Então, o círculo, gente, ele não tem erro. E ele foi feito especialmente para os maquiadores não sofrer mais. Com que cor que eu vou colocar na minha base? Como que eu vou fazer para acertar o subtom? Então, ele te diz exatamente tudo que você precisa, sem ter que ficar passando por esses problemas na hora de identificar o subtom de uma pele, tá? Então, aprenda não só a usar a parte da frente, mas vocês viram que a parte de trás é muito importante? Então, a parte de trás do círculo é onde vocês têm todas essas informações. Quando vai ocorrer um acinzentamento, sobre as tonalidades, por que que eu adicionei aqui, ó, um tanto de vermelho e ficou muito vermelho ou ficou muito cinza, entende? Então, tudo isso daqui tá no verso, tá? E as pessoas, às vezes, só usam a parte da frente. Se você quer saber mais, né, sobre o método, como aplicar ele mais detalhadamente na sua maquiagem, você pode estar realizando qualquer um dos meus cursos, que em todas as aulas eu utilizo ele. Mas essa é a visão geral, é como você vai utilizar ele e todas as explicações que você necessita para utilizar aí no seu dia a dia.